Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui mais um quadro aí com a palavra, da ideia de divulgação de atividades dentro do CCA. E como foi solicitado, estou aqui para falar um pouco com vocês sobre o resultado de um projeto de potencialidade de criação de uma unidade de conservação e proteção integral no sertão do estado, lá na região da Serra de Santa Catarina. A primeira coisa, né? Onde é essa região lá da Serra de Santa Catarina? Essa região fica bem, se vocês têm vendo aqui, bem no extremo oeste do estado, próximo ali da região de Coremas. Se a gente dá um zoom aqui, a gente olha, essa aqui é a região da Serra de Santa Catarina e fica bem às margens aqui do açude de Coremas, no sertão do estado. Que relação é essa? O que é que tem esse projeto? Na verdade, uma ida no ano de 2011 nessa região, a gente viu o potencial dessa área em várias questões relativas aos serviços ecológicos que ainda são encontrados nessa região. E nessa oportunidade, um acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos lançou um edital desse acordo, que é o do Tropical Forest Conservation Act, em que ações de dívidas do Brasil com os Estados Unidos foram convertidas em projetos voltados para a conservação no Brasil. Então, baseado nessa oportunidade, submetemos um projeto na época que tinha o objetivo de realizar um diagnóstico físico-biológico nessa região da Serra de Santa Catarina, com o objetivo de avaliar a possibilidade de criação de uma unidade de conservação e proteção integral. E assim foi feito. A gente comprou algumas imagens de satélite, fez um mapeamento de vegetação, de uso de solo, de vários aspectos da paisagem. Aqui dá mais ou menos para vocês olharem esse verde mais escuro, é toda uma região mais florestal, de uma caatinga de porte florestal encontrado nessa região. Também aspectos de relevo, de drenagem, vários aspectos de geomorfologia foram diagnosticados, tá? Que a gente vê dois aspectos de modelo digital da região. Parte de biodiversidade, mais de 270 espécies de plantas foram encontradas, 3 espécies de plantas ameaçadas, mais de 50 espécies de herpetofauna também foi encontrada, inclusive os lagartinhos, vocês estão vendo na imagem, que tinham registro apenas para o estado do Ceará e foi encontrado também aqui nessa região. Mais de 30 espécies de mamíferos registradas, inclusive vocês estão vendo aqui, essas imagens foram de lá, com uma imagem de uma onça parda, de um cervo, de um galinho. Mais também de 160 espécies de aves encontradas, com destaque para 2 espécies de aves que são ameaçadas de extinção e endêmicas da Caatinga, ou seja, só existem nesse local. Além da parte de biodiversidade, impactos como caça, retirada de madeiras na região também foram mapeados. Sítios de interesse, por exemplo, com potencial turístico, de turismo ecológico, isso vocês estão vendo na cachoeira no período da seca, e ela mesma, por exemplo, no período da chuva nessa região. Para vocês terem uma ideia do tamanho da cachoeira, e aqui nessa manchinha aqui escura são pessoas, para vocês terem uma ideia do tamanho, né, da cachoeira. Trilhas com vários potenciais de observação de fauna ou de trilhas ecológicas para outros fins. A própria beleza da paisagem. Oportunidades de esportes radicais também foram vistos em vários locais da região. Aqui, outra foto daquela mesma cachoeira. Interesses
político-econômicos, como de mineração, licenciamento para obras. Isso foi mapeado também para ver o impacto da criação do parque, o que traria de benefício e, na verdade, se tinha algum empreendimento que poderia impossibilitar essa criação também. Isso foi averiguado. E, por fim, a gente encontrou um remanescente naquele estado da Paraíba do que deveria ser boa parte da caatinga florestal, da caatinga arbórea distribuída no ambiente, no Nordeste do Brasil. Essa figura aqui vocês podem olhar, essa região verde aqui, mais verde todinha, é um modelo de distribuição do que deveria ser essas caatingas florestais, caatingas mais arbóreas no domínio da caatinga, e na verdade o que é hoje. Você viu tanto que de perda de vegetação que temos no histórico da Caatinga, e a região da Serra Santa Catarina são as duas manchinhas aqui no sertão do estado que mantém justamente ainda um pouco do que deveria ser. Para vocês terem ideia disso que eu estou falando, aqui nós temos as margens do São Francisco em 1817, numa pintura do Expedição dos Spix e Mártires na região da Bahia. Então vocês verem como eles desenharam como era a vegetação na época, em 1817, e na verdade como está hoje as margens do Rio São Francisco, para vocês terem ideia dessa perda de vegetação que a gente está comentando. Tá? Então, fizemos esse trabalho, listamos mais de 30 alvos de conservação numa oficina com vários pesquisadores. Esses 30 alvos e ajudou nos delimitar fazer delimitações das áreas de uma possível unidade de conservação, e propomos aí um parque estadual para o governo do estado implementar. Nesse mesmo período, o Instituto Chico Mendes Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente resgatou uma outra demanda que estava lá no Ministério desde 2010, 2011, que era a criação de um parque nacional na região do Sertão também, na Serra de Teixeira. E nessa reunião, os membros do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade veio ao Estado conversar com o governador para retomar essa discussão sobre se o Estado tinha interesse. O Estado não se manifestou como interesse, como também colocou o Parque Estadual lá na região da Serra de Santa Catarina como uma contrapartida da criação do Parque Nacional. E se vocês, além da biodiversidade, além dos serviços ecológicos diretamente vistos nessas regiões, tanto da Serra de Teixeira como na Serra de Santa Catarina, essas duas serras elas são responsáveis pela manutenção de várias nascentes de rios e riachos que drenam água para a região do Açude de Coremas, que é o maior sul do estado. Então, a necessidade de manter e de criar essas unidades de conservação, inclusive para guardar essas fontes de água na região, é extremamente estratégico. Com isso, foi feito, a partir dessa reunião, um acordo entre o Estado e o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Federal, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, para um acordo de cooperação técnica e adiante com as ações para a criação das duas unidades. Essa possibilidade gerou um pedido também de recursos, de uma oportunidade do Fundo Mundial e Fundo Global de Meio Ambiente, em que o ano passado saiu a proposta das duas unidades, a Serras das Águas Sertanejas, o Parque Estadual Serra das Águas Sertanejas seria esse na região da Serra de Santa Catarina, como o Parque Nacional da Serra de Teixeira também foram contemplados com recursos do Fundo Nacional para dar andamento aos processos de criação dessas duas unidades. E agora estamos nessa expectativa com conversas com os atores aí dos dois governos, do Estado e do Governo Nacional, para as demais atividades necessárias para a criação dessas duas unidades. Esse trabalho, óbvio, não foi feito em uma colaboração grande por várias instituições, além do apoio do TFCA, junto com o FUNBio, várias
outras instituições, membros de outras instituições da UFCG, da SUDEM e outros campos da UFPB também participaram desse projeto. Bem, obrigado, era isso que eu tinha que apresentar rapidinho aqui para vocês hoje. Até a próxima.